aula de hoje, né? Só iniciar a gravação. Começamos a aula de hoje de resistência dos materiais 1. O assunto hoje vai ser cisalhamento. A gente tinha visto até então as tensões, né? Agora a gente vai para a tensão de cisalhamento. Então a definição: um elemento de construção submete-se a esforço de cisalhamento quando sofre a ação de uma força cortante. Além de provocar cisalhamento, a força cortante dá origem ao momento fletor. Só que nesse caso a gente vai considerar desprezível, né? A gente vai analisar o cisalhamento puro. Aqui a gente tem a imagem de duas situações. Na primeira da esquerda aqui a gente vê um pino, um parafuso, né, sendo submetido a um cisalhamento simples aí, onde tem duas chapas e, e nessa esquerda e na superior tem uma força também, chapa aqui, com as duas chapas no caso, vai ocorrer o que a gente chama de tensão de cisalhamento, ou corte, né? Então nessa região, o pino vai estar suscetível, então, a ser cisalhado, ou cortado ali, né? Como mostra a imagem. Então aqui a gente tem o cisalhamento do pino simples, porque só tem uma região de corte. Na imagem da direita aqui, a gente vê uma situação de cisalhamento duplo, né? Então eu tenho o pino, né? Onde agora, nesse caso, eu tenho três chapas. Ele vai estar fixando as três chapas. Aqui eu tenho uma força aqui, puxando para a esquerda, a chapa central. Nas chapas externas eu tenho uma força Q sobre 2 da direita. Devido à ação dessas forças aí, a gente vai ter o cisalhamento agora em dois pontos do parafuso, né? Então observem que entre a chapa superior e a chapa central, vou ter uma região onde vai estar tendo cisalhamento, e na parte ali da chapa inferior e a chapa central também vou ter uma região onde vai estar sendo cisalhado. Então a gente diz que nesse pino, né, nesse parafuso, ocorreu o cisalhamento duplo. Ou também na bibliografia tem a letra V, né? Então, depende do livro, tem uma nomenclatura. Denomina-se força cortante a carga que atua tangencialmente sobre a área de seção transversal da peça. Aqui na imagem, nessa ilustração, a gente vê bem, ó, eu tenho uma peça cilíndrica que está sujeita à ação de uma força aqui na parte superior, nessa região, até o centro da peça, né? Também tem uma força de sentido contrário, né? Também que vai até a metade. Então nessa região onde as forças se encontram aqui, é onde vai ser a minha região que vai ocorrer o cisalhamento. Então aqui na ilustração abaixo, aqui a gente vê a área cisalhada, né? Então, como se a peça fosse para cima na região que está sendo puxada para cima e para baixo na região que ela está puxando para baixo. Então vai acabar correndo esse cisalhamento. E aqui na área achurada, né, essa aqui que é a nossa atenção de cisalhamento. Então é letra grega tal, né? A ação da carga cortante sobre a área da seção transversal da peça causa nesta uma tensão de cisalhamento, que é definida através da relação entre a intensidade da carga aplicada e a área da seção transversal da peça sujeita ao cisalhamento. Então, como a gente viu
na questão das tensões lá, quando a peça estava submetida à tração ou à compressão, né, a gente tinha lá a força axial dividido pela área da seção transversal. Então agora na tensão de cisalhamento, a gente vai ter a força cortante, né, que é a força que vai estar agindo tangencialmente ali na seção transversal, dividido pela área da seção transversal da peça, que vai estar sujeita ao cisalhamento. Então aqui está dizendo que é cada componente da expressão, né? Tensão de cisalhamento é o tal, carga cortante, né? Força cortante, que é o Q, área da seção transversal da peça, e também quando tiver situações de cisalhamento duplo ou mais cisalhamentos na peça, daí tem o N aqui, que é o número de elementos submetidos ao cisalhamento. A gente vai ver no próximo slide ali. É a tensão de cisalhamento, pode ser escrita dessa forma aqui. É tal igual sujeitas ao cisalhamento, que multiplica a área da seção transversal. Então, em caso de múltiplos cortes, a gente vai saber. Se tiverem áreas diferentes, seções transversais diferentes, né, for variável a seção transversal, a gente vai ter que fazer somatório das áreas. Né? Então é uma situação mais pontual, não é tão frequente, mas pode ocorrer. O mais usual é o pino de seção constante ou parafuso de seção constante, onde a gente verifica o número de cortes que está tendo na peça e multiplica ali pelo N. Né? O N multiplica a área da seção transversal. Aí a gente determina a tom de cisalhamento. Esforço atuante em cada elemento será proporcional à sua área da seção transversal. Então, isso é no caso de seção transversal variável, né? Então, a distribuição também das tensões vai ser proporcional ao tamanho da área da seção transversal, né? Perguntaram aqui no chat, né, se vai ser disponibilizados os slides. Eles vão ser disponibilizados na sala virtual. Todas as aulas eu estou colocando os slides lá, né? Então, e vou deixar um link do vídeo no YouTube, né? Então quem quiser depois assistir, ou quem não assistiu online, né, pode ver a gravação da aula. Então, continuando aqui na parte de cisalhamento, agora a gente vai ver então a deformação do cisalhamento. Então, devido à ação da força cisalhante, além de fazer o cisalhamento propriamente dito, ela também vai causar uma deformação na peça. Né? Então, ela pode, antes de cisalhar, já ocasionar essa deformação. Assim, então, supondo-se o caso de uma seção transversal retangular, tá aqui na figura abaixo, né? Então a posição inicial da peça, né? Ela é a linha cheia aqui. Então observe que eu estou aplicando uma força cisalhante na parte superior e na parte inferior. Depois da ação dessa força, né? A peça vai ter uma deformação aqui, que é a parte tracejada, né? Aonde, devido a essa deformação, a gente vai ter esse ângulo gama aqui, está indicado aqui na figura. Então a gente observa que o ponto C desloca-se para a posição C' e o ponto D para D'. Então esse ângulo aqui é chamado de ângulo de distorção. Né? Então essa distorção é medida em radianos através da relação entre a tensão de cisalhamento atuante e o módulo de elasticidade transversal do material. Então
Então está aqui, ó. Então esse ângulo aqui que é o de elasticidade transversal do material. Então vocês lembram que lá na lei de Hooke a gente tinha um módulo de elasticidade, que era o E, né? Agora no cisalhamento a gente vai ter um módulo de elasticidade transversal do material. Então, mais uma função do material aí a gente vai ter também essa para o cisalhamento um módulo de elasticidade próprio. Comentário sobre tensão normal e tensão de cisalhamento. Então, na primeira parte lá da disciplina, quando a gente viu lei de Hooke, né, a gente estava trabalhando com tensão normal, ou seja, ela estava agindo a força, né, longitudinalmente na peça, né. Então, aqui eu tenho um cilindro, ali está representado ali meu eixo longitudinal, e é onde aqui eu tenho a tensão gerada, né, que a gente chamava de tensão normal. Agora a gente está estudando a tensão cisalhante, então está indicado aqui no cilindro também. Veja que ela é perpendicular, né, tangendo a seção transversal da peça, né. Então ela é essa tensão agora que a gente está analisando. Então, além do esforço de alongamento e curtamento, a gente tem essa situação de cisalhamento, em alguns casos, né. Tem a pressão de contato, então a gente menciona, né, juntas rebitadas com parafuso, pino, chaveta. A gente também tem que ver verificar, né, a pressão de contato entre a chapa, né, o elemento, e a parede do furo, né, na chapa de junta. Ou seja, tem que verificar o pino, né, ele vai fazer uma força também contra a chapa, né. Elas estão puxando aqui. Essa força a gente que gera aqui nessa área AB, AC e BA, AC, né, é a que a gente chama de pressão de contato. O cisalhamento vai estar aqui na horizontal, ó, onde está o corte aqui, né. E a gente também tem que ter essa verificação, porque às vezes o pino resiste, mas se for uma chapa muito fraca, né, vai arrebentar a chapa. O pino pode não sofrer o cisalhamento, mas pela pressão de contato a chapa não resiste, acaba tendo também deformações além do que a estrutura deve ter, né? Então a gente tem que, além de dimensionar o pino, também verificar essa situação da chapa, né, que estará também sofrendo essa pressão de contato. Então aqui, quando a carga Q atuando na junta tende a cisalhar a seção AA, então está aqui a figura, né, botei embaixo, não tá assim, aumentou o rebite, e a parede do furo, que eu comentei ali, né. A pressão de contato, que pode acarretar esmagamento do elemento e da parede do furo, é definida, e a área da seção longitudinal do elemento, que é projetada na parede do furo. Então aqui a gente vai passar um corte e vai ver a projeção da área da chapa ali, né, onde está o furo. Então, passando o corte, né, então imagine que aqui é o furo, né, então ele foi seccionado. A gente vai ver a área de projeção, essa área que está achurada ali, onde tem as setinhas. Então, é essa área que a gente vai utilizar para o cálculo, né. Esse quadrado ou retângulo aqui, a base é o diâmetro do furo, e aqui a altura, então é D que multiplica T minúsculo.
Então a tensão vai ficar força cisalhante dividido por N, que multiplica A da projeção, a área da projeção. Uma, uma situação de corte lá. Agora, se a gente tiver mais seções, né, então o N vai ser diferente de 1. No caso do N igual a 1, eu fico com a força cisalhante dividido pela área da projeção, que é dado pelo D, que multiplica T, diâmetro do furo, que multiplica a espessura da chapa, né? E daí sim, se tiver mais de um elemento, né, parafuso ou rebite, a gente vai utilizar então tensão de esmagamento lá, é igual ao cortante N, que multiplica a área da projeção, né? E também faz o cálculo normalmente. Aqui eu já deixei descrito que é cada item, a pressão de contato, que é o sigma D, carga cortante, que é o Q, N é o número de elementos que vai estar submetido aí a pressão, D o diâmetro do furo lá, né, do elemento. Bem, considere um parafuso de 12,5 milímetros de diâmetro da junta que está mostrado aqui na figura, né? Considerando a força P igual a 15 quilonewtons, admitir transversais, né? Então, seção MN e seção P e Q. Então, tensão de cisalhamento nessas duas seções. Está aqui, ó, a MN e a P e Q. Somente as duas seções transversais, nessas condições, e dividido por 2. Né? Então, se eu tenho 15 aqui, ele vai ter que vir 15 metade para cá e metade para cá. Né? Metade na parte superior, metade na parte inferior. Então foi o que eu fiz. Peguei a força atuante P, dividi por 2, fiquei com 7,5. Está representado aqui. Ó. Então, cada de força cisalhante, né? Sobre a seção, 1,5 milímetros, passei para centímetros, com 1,25 centímetros, aplicando a fórmula ali da área em função do diâmetro, né? Então, pi d ao quadrado dividido por 4, a gente acha a área da seção transversal, deu 1,23. Então, a gente vai aplicar tensão de cisalhamento no parafuso, né, em cada seção ali vai ser o seguinte, vai ser força cortante, que a gente já tem ali, 7,5, dividido pela área da seção transversal que está calculada ali em cima, 1,23 centímetros quadrados. Então, substituindo pela área da seção transversal ali. Então, a tensão de cisalhamento em cada seção ali, né, na MN, na P e Q aqui, vai ser 6,1 kN por centímetro quadrado. E daí está resolvido o exercício número 1. Então, vamos para o próximo exercício. Então, esse primeiro exercício, basicamente, né, aplicou a
A fórmula, o único detalhe que tem que ver é o número de corte, né? Então, nesse caso aqui era corte duplo, por isso a gente fez a divisão da força ali, cisalhante, por 2. Se fosse corte simples, né? Aplicava direto, não precisava dividir, né? O N ia ser igual a 1, então já não dividiria a carga. Exercício 2. Então, o exercício 2 pede calcular, tem que entender o que está pedindo o exercício e depois interpretar que isso aqui de 20 mil newtons, puxando para a esquerda. Eu tenho um rebite unindo as duas chapas aqui. E, e aqui no lado direito tem um engaste, né? A peça está fixa. Então, se eu tenho 20 mil puxando lá, então nessa ponto onde a chapa está engastado, vou ter que ter uma reação. Então, se eu tenho limite ou escoamento ali, que a gente, a partir do momento que a peça escoar, ela caiu a conexão, tá? Então, vou voltar de onde a gente tinha parado aqui. Não entendi porque caiu, mas, né?
Estão vendo aí o exercício? Está aparecendo aí? Me dá um ok aí no chat aí. Só um momento aí. Vamos tentar. Tá. Só um pouquinho que eu tô. Vou ter que tentar compartilhar aqui só. Agora deve estar aparecendo. Então, no exercício 2, né? Foi onde a gente estava iniciando o exercício, caiu a conexão. Agora, continuando então, vamos calcular então o diâmetro do rebite. Né? Então, tem a força 20.000 newtons, né? Como a gente já viu. Eu tinha comentado aqui 600 newton por milímetro quadrado. Então, a gente, ao escoamento ali, né? Que era 600 newton por milímetro quadrado, dividir pelo nosso coeficiente de segurança que é dado no enunciado. A gente achou a tensão de cisalhamento admissível 200 newtons por milímetro quadrado. Então, o primeiro ponto é determinar a tensão admissível, a tensão de cisalhamento admissível. Aí a gente vai aplicar o conceito de tensão de cisalhamento, que é a nossa força cisalhante, no caso é o F ali, que é o 20.000 newtons, dividido pela área da seção transversal. Que esse aí a gente não tem, porque a gente não tem o diâmetro do pino, né? Que é o que está pedindo aqui no enunciado, que é que a gente dimensione o pino para que resista a essa força aí de 20.000 newtons. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente tem a tensão admissível, a gente vai substituir aqui na tensão de cisalhamento, e a força a gente tem. Então substituindo, eu peguei substituir a tensão de cisalhamento admissível, 200, igual a força, que é o 20.000 newtons, dividido pela área, que eu não sei o valor da área ainda. Vou, vou isolar a área, né? Então a área vai passar para o outro lado da igualdade, e 200 vai passar 200 newtons por milímetro quadrado. Então vou achar a área em milímetro quadrado aqui.
caso aqui deu 100 milímetros quadrados. Então, assim, mas como a forma da área da sessão, a gente sabe o valor de só isolar o D, né? Então, substituir o C igual pi d ao quadrado disponíveis aí, não sei, disponíveis no mercado, né? E teria que achar um mínimo de valor igual ou maior que esse aqui. Se eu colocar um diâmetro menor, pode dar problema, né? Apesar da gente estar caiu de novo a conexão, tô tentando compartilhar a tela. Hein? Aguardar, hein?
Você que está vendo hoje aí que tá sem internet. Então, voltando aqui ao exercício, né? Exercício 3, então, a gente está vendo calcular o diâmetro resetei o modem aqui, vamos ver se vai aparecer aí. Acho que é a internet aqui que está caindo. Aqui. Agora estão vendo? Compartilhei a tela novamente. Acho que agora foi. Pelo menos aqui no meu meeting aparece que está compartilhando. Podemos prosseguir então? Exercício 3. Então tá ok. Então vamos continuar aí.
A gente tinha parado então no cálculo aqui da tensão admissível, né? Aonde então a minha tensão admissível, né? Então eu peguei o 600, que é a tensão de cisalhamento do escoamento ali, né? E dividi pelo meu coeficiente de segurança, que no caso desse exercício é 2, né? Fazendo o cálculo ali, a gente achou tensão admissível, cisalhamento admissível, 300 newtons por milímetro quadrado. Então, aplicando o conceito de tensão de cisalhamento, eu sei que é a força dividido pela área, né? Então, observe, a força que eu tenho ali, a força de cisalhamento, que é o 40, dividido pela área da seção de corte. Então, vou substituir, vou ficar com 300 igual a força, que é 40.000 newtons, dividido pela área. Vou achar a área aqui. 40.000 dividido pelo 300. Achei a área, 133 milímetros quadrados. Então, com a área, mesma situação. Vou calcular achar o diâmetro, né? Só que nesse caso aqui, é diferente do primeiro caso, né? Que a gente tinha lá corte simples. Agora a gente tem o corte duplo, né? Então a gente tem duas áreas aqui de corte. Então eu tenho que pegar essa área que eu encontrei e multiplicar dividir por 2, porque eu tenho a área total aqui, né? Só que como o pino tem dois cortes ali, então eu divido por 2, que tem metade da área vai para uma seção e metade para outra. Então, ó, a seção que eu vou ter que trabalhar de área, né? Devido ao corte duplo ali, 66,5 milímetros. Né? No caso lá, quando era corte simples, eu usava a área direta. No caso, quando tem mais cortes, eu vou ter que dividir pelo número de seções que eu tenho de corte. Nesse caso aqui, eu tenho duas seções, corte duplo. Então, eu peguei e dividi a área que eu encontrei por 2. A gente sabe a fórmula da área da seção circular, que é π d ao quadrado sobre 4. Então, vamos substituir o valor da área ali e isolar o d, né? Então, ficou 66,5 igual π d ao quadrado sobre 4. Isolei o d, ficou 66,5 vezes 4 dividido pelo π, ali, usei 3,14, né? E a gente vai achar, então, o diâmetro que vai ter que ter o pino, que vai ser 9,2 milímetros. Então, detalhe, nesse exercício, tem que observar o número de cortes que o pino está sofrendo, nesse caso, 2. No exercício anterior, era somente um corte, então eu aplicava direto, né, achava a área e já ia para determinar o diâmetro. Esse aqui tem que observar a questão do número de corte. Então agora o exercício número 4, né? Determinar a tensão do cisalhamento que atua no plano A. Observe que tem essa peça aqui, ela tem uma força de 300 kN, ela está inclinada em relação à horizontal aqui da peça, em 37 graus. A área churada tem um lado aqui que é 120 milímetros e o outro, que é o lado maior aqui, com 200 milímetros. Então eu vou ter que determinar primeiramente, né, a projeção, né, da força 300 no eixo, aqui vamos chamar de eixo horizontal ou eixo X, né, que é essa componente da força 300 é que vai estar empurrando, né, vamos dizer assim, a peça e gerando essa tensão de cisalhamento ali na área churada. A solução, né, então a tensão de cisalhamento atuante no plano A é definida através da componente horizontal, foi o que eu comentei agora. Então a gente tem que gama é igual a tensão de cisalhamento sobre o G.
Então a gente vai determinar a tensão de cisalhamento. Então a tensão de cisalhamento, o que é? Ela é a força, então vai ser a componente da força 300, que multiplica cosseno de 37, que é o ângulo formado aqui com a horizontal. Passei o 300 para Newton, então ficou 300 mil newtons, que multiplica o cosseno do ângulo ali, que é 37 graus. Dividido pela área da seção transversal, que está em milímetro, né? Vamos passar para metro. Então eu vou ter o seguinte: o 200 milímetros, então vai ficar 200 vezes 10 na menos 3 metros, que multiplica 120 milímetros, que é igual a 120 vezes 10 na menos 3 metros. Observem que eu tenho multiplicação aqui com expoentes e tem a mesma base aqui, no caso é 10, né? Então vai somar os expoentes ali, então vai ficar 10 na 6 negativo e ele vai passar para cima como 10 na 6, né? Positivo no caso. E no denominador vai ficar só o 200 e o 120. Então aqui, fazendo a multiplicação de 300 mil pelo cosseno de 37, ficou 240 mil, que multiplica esse 10 na 6, que é essa multiplicação do 10 na menos 3 vezes 10 na menos 3. Passando para o numerador, fica, né, 10 na sexta. Dividido pelo 200, que multiplica o 120. Né, porque daí os 10 na 6 foi lá para cima. Resolvendo aqui o cálculo, né, a gente vai achar então a tensão de cisalhamento em Newton por metro quadrado. Aí a gente passa para megapascal. Então a minha tensão de cisalhamento vai ser igual aí a 10 megapascal. Então é a tensão que vai estar cisalhando, tensão de cisalhamento nessa área churada aí. O exercício número 5 também de aplicação aí do conceito, né? A gente tem um conjunto representado na figura. Ele é formado então por um parafuso sextavado M12, o garfo com haste de espessura 6 milímetros. Então o garfo está aqui na direita, né? Tem uma força Q puxando ele. E aqui está o garfo, ó, né? É a figurinha 2 aqui. A figurinha 3 amarro ela de pressão. Não vai entrar no cálculo, mas só para mostrar ali. 4. Chapa de aço ABNT 1020, espessura 8 milímetros. Então a chapa está aqui, ó, no meio, né? E eu tenho a porca ali também, M12 também não entra no cálculo. Nós vamos focar aqui no cisalhamento nesse parafuso, né? Então o que pede o exercício? Vai pedir. Primeiro tem a consideração aqui que ele diz que na região de cisalhamento, né, e esmagamento, o parafuso não tem rosca, né? Considerar isso, vai desprezar a rosca. A carga aqui que atua no conjunto, 6 kN. Então essa carga aqui que está aqui na direita e na esquerda, né, 6 kN, que é a tensão que vai ser gerada pelos 6 kN. Então ele pede a tensão de cisalhamento atuante no parafuso, pressão de contato na chapa intermediária, que é essa número 4, e a pressão de contato nas hastes do garfo. Então, a pressão de contato nessa região e nessa região aqui. Solução. Então vamos iniciar aí pela tensão de cisalhamento atuante do parafuso. Então o parafuso ele vai ter corte duplo, né? Onde ele tem de ser a cisalhar na seção AA e seção BB. Portanto, a tensão de cisalhamento vai ocorrer nessas duas seções aí. Voltando ali, então, cisalhamento, corte duplo, então vai estar na AA e no BB.
Então, a tensão de cisalhamento vai ser o que? A força portante lá, que no caso é os 6 kN lá, né? Dividido pela área vai ser cisalhada, no caso eu tenho duas, então eu multiplico por 2 aqui, por isso que tem o N igual a 2, porque é corte duplo, onde vai estar cisalhando a A e o BB, que é as seções de corte. Substituindo a área pela forma da área da seção circular, em função do diâmetro, eu vou ter força cisalhante igual, dividido pelo 2π, que multiplica d ao quadrado sobre 4. 4 vai passar para o numerador, né, multiplicando. Só que daí ele vai simplificar, né? Primeiro simplifica aqui, ó, vai ficar 1 no numerador e 2 no denominador. Esse 2 vai passar multiplicando o Q, daí fica 2Q dividido por πd ao quadrado. Substituindo os valores, e a carga aqui eu vou passar para Newton, era 6 kN, ficou 6.000 newtons, então ficou 2 vezes 6.000 dividido pelo π, que multiplica 12 vezes 10 a menos 3 metros. Passei também o de milímetro para metro ali. Era 12 milímetros, passei para metros. Efetuando o cálculo aí, a gente vai passar aqui o 2 vezes 6.000. Aqui está faltando ao quadrado aqui, pessoal. Ó, tá vendo que o diâmetro aqui é ao quadrado e aqui nesse parênteses aqui está ao quadrado, tá? Então o π não eleva ao quadrado porque ele está fora do parênteses. O 12 vai elevar ao quadrado. O 10 aqui vai multiplicar com o 2, o expoente do 10, né? Menos 3 vai multiplicar com 2 que está fora do parênteses, vai ficar menos 6. Daí vai passar lá para o numerador lá. Só que daí o sinal negativo some, né? Fica 10 na sexta. Então o numerador ficou 2, que multiplica 6.000 newtons vezes 10 na sexta. E no denominador ficou π, que multiplica o 12 ao quadrado. Então aqui eu vou corrigir o slide, quando eu pôr lá na sala virtual, vou colocar esse ao quadrado ali, que acabou não digitando ali. Resolvendo aqui essa divisão, né, faz o cálculo ali e divide, né, a gente obtém que a gente achar o valor em Newton por metro quadrado, passando para megapascal, então ficou tensão de cisalhamento do parafuso ali, 26,5 megapascal. Então a letra A já foi resolvida, né? Então eu pedi a tensão de cisalhamento no parafuso. Agora a gente vai para a chapa, né? Pressão de contato na chapa intermediária. Carga de compressão que causa a pressão de contato entre a chapa intermediária e o parafuso é 6 kN, que é a força que está sendo aplicada no conjunto ali. Portanto, a pressão de contato é determinada por, né? Então, pressão de contato, né, igual a força, né, que no caso é os 6 kN, dividido espessura da chapa, que multiplica o diâmetro, né, do parafuso. Então a gente tem as informações, substituindo, a gente vai ter o que então? A força passei para Newton, né, então era 6 kN, ficou 6.000 newtons. Diâmetro da chapa intermediária é 8 milímetros, passando para metro, 8 vezes 10 na menos 3 metros. Diâmetro do parafuso, 12 milímetros, passou para metros, 12 vezes 10 na menos 3 metros. Aqui a multiplicação com a mesma base, vai somar os expoentes, vai ficar menos 6, vai para o numerador, a mesma coisa que ocorreu no exercício anterior ali. Então ficou o seguinte, ficou pressão de contato igual 6.000, que multiplica 10 na sexta, dividido por 8 vezes 12, que é o que ficou no denominador ali.
Então o 10 na sexta ficou no numerador, né? Aqui achei o valor em Newton por metro quadrado, passou para megapascal. Então a pressão de contato, né, que é o sigma BI ali que a gente chamou, ficou igual a 62,5 megapascal. E a letra C, que daí é a pressão de contato nas hastes do garfo, né? Então a carga de compressão que causa a pressão de contato entre o furo da haste do garfo e o parafuso é 3 kN, pois a carga de 6 divide-se na mesma intensidade para cada haste, né? Então ela tem é dupla, né? Haste, então vai dividir a força, né, por 2. Então a pressão de contato vai ser o seguinte: força, né, que é a carga cisalhante ali, dividido por, no caso ali, vou multiplicar por 2 a espessura da haste, né, do garfo, que multiplica o diâmetro do parafuso. Então, substituindo, eu vou ter a força cisalhante, 6.000 newtons, passou para newton, aqui esse 2 vai dividir ali, por isso que já aparece os 6.000, que é a força atuante no conjunto. Aonde eu tenho embaixo, então, 2 que multiplica a espessura da chapa, passando para metro, que multiplica o diâmetro do parafuso passando para metro. Então, o diâmetro da chapa ali das hastes do garfo é 6 milímetros. Aqui também o 10 na sexta vai subir. Então, ficou 6.000 newtons vezes 10 na sexta, que multiplica 2, que multiplica 6 vezes 12. Fazendo aqui, vou achar em newton por metro quadrado, vou passando para megapascal. O teu resultado tensão, a pressão ali, né, de contato vai ser 41,7 megapascal. Então esse é um exercício aí que aplica todos os conceitos aí que a gente viu na aula de hoje. Então eu vou disponibilizar os slides, como eu falei no começo aí da aula, né? Deixar lá na sala virtual e o link com uma aula gravada, né, para o pessoal que não assistiu assistir. Quem quiser dar uma olhada em algum trecho aí da apresentação também ter como acessar. Depois eu quero ver se já deixo uma lista lá até semana que vem aí de exercícios aí para vocês aplicarem os conceitos aí. Ok, pessoal? Então por hoje era isso, né? A aula de hoje está encerrada e próxima semana a gente continua. Daí vamos ver outro assunto já, parte de propriedades geométricas de figuras planas. E desculpem aí, né, questão do parte técnica aí, caiu a conexão, mas no final deu tudo certo.